O ar, pessoal. Tchan, tchan, tchan. Estamos entrando aí, vamos ver. Estamos entrando no blog. Só um momentinho que nós já estamos aí. E é isso aí, meus amigos. Boa noite. Estamos aqui, mais um programa. Deixa eu acertar aqui que está difícil a coisa aí. Aí, pessoal, estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Eu sou o Chicão Somavila, editor deste programa, que é realizado da cidade de Pinhais, no estado do Paraná, para o Brasil e para o mundo. Hoje, segunda-feira. Segunda não, hoje é segunda-feira. Terça-feira, né? Deixa eu ver direito aqui que eu fiz aqui. Eu fiz uma anotação aqui, me enganei. Então, hoje, terça-feira, dia 7 de julho de 2020, são 19 horas e 42 minutos. Atrasamos um pouco aí, que normalmente a gente começa às 19h30, por umas questões técnicas, né? E o bate-papo de hoje já é com o conhecido professor, cientista político, economista, sociólogo e pesquisador da Universidade do Paraná, Marcelo Marcelino. E vamos falar sobre questão aí que o Ministério Público pede o afastamento de Ricardo Salles do Ministério do Meio Ambiente. Procuradoria-Geral da República, Edeltan Dallagnol, o procurador da Lava Jato, estão em pé de guerra. Moro admite que tratou Lula como adversário num ringue de boxe. Bolsonaro veta ampliação da desoneração da folha em sanção da medida provisória do emprego. O espaço é aberto e democrático. Participe você com perguntas, observações, críticas ou sugestões. Civilizadas, todas elas. Professor Marcelo Marcelino, tudo bem com você? Como é que tem passado? Tudo ótimo, meu nobre amigo Chicão Somavila. E um abraço aos telenautas que mergulham nas ondas do YouTube e do Facebook para a gente conversar mais uma vez sobre as questões que envolvem a política brasileira. Legal, tá legal aí, o som tá chegando bem aí, Marcelo? Tá tudo ótimo, meu amigo, tá tudo bom, sob controle. Beleza pura, então. A gente ia fazer por um outro programa, onde eu poderia mostrar os jornais, as manchetes, tudo, mas questões técnicas aí impediram. Na quinta-feira a gente faz desta forma, né? E até eu ia mostrar também sobre o uso da máscara, que a Prefeitura de Curitiba, a secretária de Saúde do município de Curitiba, falou que os curitibanos vão ter que usar por muito tempo a máscara, nesse isolamento, e praticar o isolamento social, enfim. Ela está dando mais uma chinchada naquelas pessoas que não se emendam, que não seguem, que não pensam na saúde dela mesma, na sua própria preservação e, consequentemente, prejudica um monte de outras pessoas, né? Eu digo aqui até Pinhais, você veja só, Pinhais está com, aqui o município, está com 732 casos confirmados de coronavírus, da Covid-19, 430 casos recuperados, 198 casos suspeitos, 287 em monitoramento e, infelizmente, chegamos ao 15º óbito. É muita coisa para uma cidade de 60 quilômetros quadrados, 120 mil habitantes, 130 mil habitantes. É muita coisa. As pessoas podem dizer, não, mas são poucas pessoas que morrem, são poucas, etc. e tudo. Poucas porque não é da família dela. Pessoa que fala isso é porque não perdeu ninguém da família ainda. Só pode ser assim, ou é muito insensata, ou muito insensível, né? Pessoa que diz, não, morre poucas pessoas em relação à população. Claro,
não é da família da pessoa, então ela acha que é pouco. Agora, se for morrer um da família dela, ou se for acometida pela Covid, mesmo que não morra, mas o sofrimento que ela vai ter em ver esse sufoco que a pessoa passa, né? Então, o uso da máscara é essencial, é preciso, é necessário. Não é mesmo, Marcelo? Sem dúvida, meu amigo. Levando em consideração que nós temos uma média de 7 vezes a menos devido às subnotificações, né? Sem Então, dúvida. esse número em Pinhais aí deve chegar perto de 10 mil pessoas contaminadas. As mortes confirmadas são em torno de 15, mas confirmadas oficialmente. Pode ter muito mais pessoas que morreram devido à Covid, mas apresenta no laudo oficial outro tipo de doença, mas que talvez a Covid tenha sido o catalisador dessas outras mortes, inclusive mortes cardíacas, que a gente não sabe porque a doença é uma doença nova, recente, porque, na verdade, a gente não tem parâmetros de testes e não tem parâmetros de análise estatística mais aprofundada, né? Então, os números aí são bem mais elevados. Pode ser como está no Brasil inteiro, em todos os estados, os epidemiologistas, aqueles profissionais da saúde, aqueles que lidam com a ciência, não aqueles que trabalham na base do achismo, né? Aqueles que dão opinião através do achismo. Os epidemiologistas, infectologistas, os virologistas, eles estão dizendo, olha, no Brasil inteiro, de 7 a 10 vezes mais os números que estão sendo informados. E, digamos assim, não é por maldade que os governos aí não estão informando, é por ineficiência mesmo de não conseguirem fazer os testes em massa, né? Deixa eu ver aqui 2 nomes aqui que estão conosco aqui. A Maria Helena deu uma boa noite para a gente aqui, nossa digníssima que está secretariando lá e está nos ajudando bastante, compartilhando as lives, né? E aqui o Rafael Pons Reis, meu professor Rafael Pons Reis, um grande abraço, saudações para você. Qualquer dia vamos fazer uma outra live aí, Rafael, para falar de mais uns outros assuntos sobre relações internacionais, políticas também e tal, ok? Um grande abraço aí para você, obrigado pela presença. E a gente pede aí para que as pessoas, por favor, compartilhem a nossa live para que mais pessoas conheçam, né? Conheçam aí o nosso trabalho, e que também mais pessoas possam conhecer também, né? Possam conhecer as opiniões dos nossos convidados, certo? Então, vamos lá, vamos seguir em frente aqui com a nossa matéria, que nós temos aí 40 minutos para fazer o programa. O professor Marcelo Marcelino, veja só, né? A revista Fórum, ela publicou uma matéria, né, que o Ministério Público pede o afastamento de Ricardo Salles, do Ministério do Meio Ambiente. Para os procuradores, o ministro de Bolsonaro age de forma a desmontar a proteção ambiental no país, e a permanência do cargo pode trazer sérias consequências. Empresários também estão pedindo a cabeça de Ricardo Salles. O que eu teria a falar sobre isso? Nobre Chicão e telenautas que nos assistem, existem 2 sentimentos para mim muito claros, particularmente falando. O primeiro de constatar a tristeza que se tornou o Brasil desses últimos anos para cá, com o descaso com a coisa pública, com a sociedade brasileira, enfim, com a pátria grande, mas, por outro lado, satisfeito em saber que a gente, nas nossas conversas anteriores, já havíamos apontado a direção do que iria acontecer. Então, as pessoas desavisadas não poderiam imputar a nós questões que nós já não havíamos falado anteriormente.
que principalmente a partir do governo Bolsonaro, já era um governo muito ruim, o governo anterior de Temer, o governo tampão do golpe de Estado no Brasil de Temer era muito ruim. Era um governo de transição não democrática, com uma aparência democrática, mas bastante arranhado pela forma como foi o impeachment da ex-presidenta Dilma. E com o Bolsonaro, o golpe de Estado se aprofundou no Brasil e a crise política e econômica a mesma coisa. Agora, vejam bem, por outro lado, existem vários conflitos entre o governo executivo do Bolsonaro e também o Ministério Público Federal, porque existe uma rixa entre eles que há muito tempo vem se construindo ao longo desse pouco período de 1 ano e 6 meses do governo Bolsonaro. Então, há uma fissura dentro do legislativo, executivo e judiciário, sendo que o MP também é um braço, direto ou indiretamente falando, do Poder Judiciário. Mas até mesmo dentro do executivo do governo federal há disputas em poder, né? Disputas em poder na transição para quem nomear ministros, quem dar cargos e poderes a alguns grupos privilegiados. E agora, o que a gente já havia comentado também em relação ao empresariado. A mesma coisa, uma parte do empresariado está relativamente contente com a forma abrupta das invasões de terras, das apropriações indevidas e da tentativa de legalização das terras indígenas, quilombolas e fronteiriças, de forma ilegal e inconstitucional. Mas, por outro lado, os empresários estão muito descontentes, uma outra parte deles, porque percebeu-se que o governo Bolsonaro tornou-se um risco para os negócios internacionais. Então, os negócios no comércio internacional, comércio exterior, estão ameaçados com as políticas de aventuras de destruição em massa dos nossos recursos naturais e toda a gama de florestas que faz parte desse grande, né, agrupamento de patrimônio natural, societário que o Brasil tem, a riqueza que o Brasil tem do solo, subsolo, as suas águas, os seus rios, tudo que banha o território brasileiro está sendo ameaçado, até mesmo de extinção. Isso está atrapalhando os negócios no comércio internacional. Então, isso também tornou-se outro entrave. Tanto que o governo Bolsonaro já está sinalizando que, na verdade, é uma tentativa de amenizar o problema, sinalizando que vai tentar recuperar o terreno perdido com justamente essas políticas predatórias de Salles. Beleza, ok. Deixa eu ver aqui mais um nome aqui. Boa noite, Chicão, a Márcia Alves. Um abraço para você, Márcia. Obrigado por estar conosco aí. E a gente pede, eu vou passar aqui, ó, para que as pessoas aí compartilhem a nossa live e também se inscrevam no meu canal do YouTube, né? Lá eu estou como TV O Ponto da Política. Basta você acessar o canal do YouTube e clicar, digitar lá TV O Ponto da Política e depois clicar em inscrever-se. Legal, ok? Beleza? Então vamos lá. Mas é isso, realmente, as riquezas naturais nossa, além do que tem no subsolo, tem também, evidentemente, o bem que ela faz para o ar, para despoluir o mundo, enfim, tudo isso que os ventos, o que levam, né, para a Europa, para o Brasil. Você vê alguma coisa que acontece lá naqueles fogos que aconteceram, as queimadas que aconteceram no Amazonas, chegou a trazer consequências para São Paulo, né? Vindo fuligens, etc., e tudo. Então, dá para ver que o Amazonas, enfim, a Amazônia, enfim, ela tem uma serventia, ela tem
um trabalho excepcional para a qualidade de vida da humanidade. Deixa eu ver aqui, o Ministério Público, né? E a Folha, né? Você veja só, a Folha de São Paulo, ela tem uma matéria que o Procurador-Geral da República, né? O Deltan Dallagnol falou que acessar o Procurador-Geral da República, acessar dados da Lava Jato seria como banqueiro ver a conta de um cliente, diz Deltan Dallagnol em entrevista à Folha. O procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa Lava Jato, no Paraná, afirma que o acesso indiscriminado a provas e documentos da operação pela Procuradoria-Geral da República, como defende o procurador-geral Augusto Aras, seria o equivalente a um banqueiro acessar os dados sigilosos de um correntista sem justificativa. Por que você acha que o Deltan Dallagnol está tão preocupado em não dar os dados e por que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, está tão preocupado em querer esses dados? Primeiro, tem que explicar para o público que nos assiste, nobre Chicão, que, na verdade, o Procurador-Geral da República tem todo o direito de acessar, de compartilhar os dados do Ministério Público Federal do Paraná. Porque, na verdade, o Ministério Público Federal aqui no Paraná não pode ser um braço autônomo de poderes insulados, isso quer dizer, de poderes que estão apenas entre grupos específicos que controlam a informação e controlam toda a manipulação política que envolve os dados da investigação da Lava Jato, fora as outras, porque estamos falando apenas de uma. Mas o Procurador-Geral da República, apesar dos seus interesses políticos, evidentemente, ele tem todo o direito de requerer o compartilhamento desses dados, porque esses dados não estão apenas relacionados à autonomia do Ministério Público Federal no Paraná. Aqui no Paraná, a Força Tarefa é um braço de uma investigação para além do Paraná, para além de Curitiba. Faz parte de uma engrenagem muito maior. Então, veja como esses grupos se tornaram empoderados ao longo dos anos, né, nobre Chicão? Empoderados e, na verdade, definindo a vida das pessoas de acordo com seus interesses particulares, que nós não sabemos nem quais são exatamente, na sua especificidade. Porque tem muitos interesses ali em jogo. Mesmo com Sérgio Moro afastado, Deltan Dallagnol já está fazendo uma campanha já antecipada para a presidência de Moro em 2022. Então, tem um jogo político articulando-se aí da disputa de poderes na República, no Judiciário, na Procuradoria, e aí fica todo um jogo de interesses políticos manipulados por grupos específicos, que não estão nem um pouco preocupados com os interesses da sociedade brasileira, mas sim dos seus próprios interesses, cada qual com as suas particularidades. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver aqui quem mais nós temos aqui. José Dias está nos acompanhando, o Sérgio Macanhã, né, a Francisca de Assis, o Fábio Cristiano, o Ari Lima, então estão nos acompanhando aqui, a gente agradece bastante aí, né, a presença de vocês, e a gente pede aí, se vocês puderem compartilhar a nossa live, sempre é bom, para que mais pessoas conheçam o trabalho que a gente faz e também as colocações dos nossos convidados, que são sempre colocações bastante importantes, né? Marcelo, tem mais uma situação bastante polêmica também. O site 247 é um site progressista e ele também compartilha matérias dos jornalões aí também, né? Então, em entrevista à Globo News, essa matéria
do 247, Moro admite que tratou Lula como adversário no ringue de boxe. Em entrevista à Globo News, o ex-juiz afirmou que o depoimento do ex-presidente Lula foi tomado num ringue, entre aspas, como se ambos fossem adversários políticos. Desculpe. Nós sabemos o que aconteceu, enfim, todo mundo, o Brasil inteiro ficou sabendo o que o Moro acusou, etc, etc, e o Lula dizia que não, os advogados não tinham acesso a matérias, às acusações, enfim, não tinham acesso aos processos, etc. Mas o que você acha do Moro, do juiz, o ex-juiz e ex-ministro do governo Bolsonaro agora, dar essa declaração para a Globo News? Bem, meu nobre Chicão e telenautas, vamos perceber o seguinte, que esse processo de perseguição política não jurídica já ocorre desde sempre, desde o início da Lava Jato, ocorreu uma perseguição política com os adversários partidários e de projetos de país, né? Apesar de, em muitos casos, em muitos aspectos, os projetos até se cruzarem em direção a interesses que não são muito republicanos, muitas vezes. Vamos deixar claro. Porque o que se trata aqui, nesse canal, na tua abordagem jornalística e nas nossas abordagens de posição de analista, é que a gente não fala do governo Bolsonaro por não gostar do governo Bolsonaro. A gente não fala do Moro por não gostar do Moro no sentido particular individual. A gente faz as colocações devidas às situações concretas, reais. Nós não estamos inventando nada aqui. Mas que ficou clara a perseguição política da Operação Lava Jato e da condução do juiz Sérgio Moro e também do TRF4 em Porto Alegre, muito claro. Não haveria nenhuma razão para indiciar Luiz Inácio Lula da Silva daquela forma, sem aquelas provas totalmente indevidas, injustificadas e até muitas delas inventadas a partir de delações muito suspeitas. Então, o processo todo viciado. Não que, de repente, os réus não tenham culpa no cartório, entre aspas, poderiam até ser culpados ou, de repente, ter um processo muito mais transparente, mas não foi o caso. Não ocorreu nenhuma coisa nem outra. Os culpados não são nem culpados, porque não haveria nem provas para justificar tal condenação pela primeira, pela segunda e até terceira instância, que já foram colocadas para julgamento. Todo o processo está viciado, assim como o impeachment da Dilma, a criminalização do PT, do Partido dos Trabalhadores e toda a esquerda brasileira, a despeito de quem goste da esquerda, da direita, aqui não se trata disso. Se trata de analisar o que aconteceu historicamente nesses últimos 6, 7 anos para cá, desde que a Lava Jato começou em 2014, 2013, quando a própria Dilma, ela já havia, digamos, canetado a possibilidade de uma investigação mais bem acurada nesses termos na Lava Jato. Assim como a questão da lei antiterrorista da própria Dilma em 2013, logo após as jornadas de junho, até como prova, aspas, de que o governo federal da época não quis esconder absolutamente nada, pelo menos no sentido mais amplo do termo. Uhum. Claro que existem as particularidades que a gente não vai saber nunca, as minúcias de poder, mas nesse sentido não teria nem razão disso, porque todas as medidas anticorrupção, antiterror, elas foram colocadas no tabuleiro para serem investigadas. Só que essa investigação foi utilizada de forma política a prejudicar os adversários partidários, os adversários políticos de projeto. Independente se o projeto é bom ou não. Agora, a disputa política, ela envolveu a sociedade brasileira inteira. Envolveu empresas públicas, privadas,
personagens diversos, dos mais variados, tudo para encobrir a farsa que foi a Lava Jato, o golpe de Estado no Brasil, e até a condenação injusta dos seus adversários políticos. Então, o processo que está relacionado à Lava Jato e o Moro ter defendido explicitamente que se tratava, para o bom entendedor basta, de que era uma disputa política entre Lula e Moro, está claríssimo que houve perseguição política e interesse em condenar o ex-presidente Lula e colocá-lo numa condição que ele não pudesse disputar as eleições de 2018, que era o franco favorito da época. Tudo isso daí faz parte de um conluio, de um acerto, inclusive com os Estados Unidos da América, que o próprio Intercept novamente revelou as relações espúrias entre o Ministério Público Federal aqui no Paraná com o FBI nos Estados Unidos. Assim como as suspeitas são enormes de Moro estar relacionado com os interesses da CIA no próprio Estados Unidos da América, principalmente a partir do governo Obama e da secretária de Estado Hillary Clinton. Então tem todo um jogo de poder que ultrapassa as fronteiras do Brasil e coloca o Brasil como um país estratégico para a América Latina, para a dominação política e os anseios de poder dessa nação imperialista estadunidense. Perfeito, perfeito. E é pura verdade, porque você imagine o Brasil com o bloco, né, o bloco sul-americano, comercializando junto, aí já entra Mercosul, etc. e tudo, mas a força que teriam os países da América do Sul aqui para comercializar, para vender produtos, enfim, né, como unidos dessa forma, unidos. Com isso aí, a Lava Jato quebrou o Equador, na Bolívia, aqui no Brasil, em outros países, ela se estendeu, né, aqui na América do Sul, né? Sem dúvida, porque, na verdade, os governos que estavam no poder não eram do interesse dos Estados Unidos, porque todos esses países ao nosso redor, quase todos praticamente, eram de governos mais progressistas e, portanto, desalinhados com os interesses maiores dos Estados Unidos, como a Argentina, do casal Kirchner, como no caso do Paraguai, com o Lugo, que foi retirado do poder num golpe parlamentar branco, dito assim. Nós tínhamos o Mujica no Uruguai, nós tínhamos o Rafael Correa no Equador, Chávez, naquele período, no começo anterior, na Venezuela. Nós tínhamos no Peru também governos progressistas, na Bolívia com Evo Morales, retirado agora por um golpe de Estado, assim como aquele encantador de serpentes, que na verdade enganou até o próprio Rafael Correa, o atual presidente do Equador, que deu um golpe no Equador a mando dos Estados Unidos. Então veja que todos esses interesses passam por grupos de pressão que estão acima das próprias decisões desses governos locais, esses governos nacionais. Perfeito. Deixa eu ver aqui, Regina Lemos está nos acompanhando e Sebastião Santos também, que a gente agradece bastante aí a presença de vocês. Deixa eu ver aqui na página do blog se pintou mais alguma coisa que eu tenho que ficar vendo na minha página, né? Aí, tá aqui. Ó, mais alguém aqui, as pessoas estão vindo aos poucos aí. O Fernando Valois também está nos acompanhando, obrigado aí pela presença, Fernando Valois, amigo, gente boa. Então, e o Correio Brasileiro, Marcelo, deu a seguinte manchete: Bolsonaro veta ampliação da desoneração da folha em sanção da medida provisória de emprego, certo?
E diz a matéria, a nova lei foi sancionada pelo presidente Bolsonaro, foi publicada na edição desta terça-feira, etc, 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 no Diário da União. O que seria isso, por exemplo? Ele vetou algumas indicações do Congresso que facilitava para as empresas continuarem subsistindo e garantir empregos. E ele vetou isso. O que você acha desse veto do presidente Bolsonaro numa hora tão difícil para todo o brasileiro, para todas as empresas e todos os empregados também, os trabalhadores? Fernando Valois, parabéns pela live e convidado. Obrigado, Fernando, um abraço. Veja bem, nobre Chicão e telenautas, que se trata de um governo que não está interessado nas micro, pequenas e até média empresas. O governo Bolsonaro é um governo ultraliberal interessado justamente nas grandes corporações nacionais e transnacionais. Ele é um governo que não está interessado em projetos de investimento de infraestrutura. Ele é um projeto, o governo Bolsonaro, ele é de um projeto de privatizações em massa, terceirizações do serviço público, de desconstrução ou desmanche do Estado Nacional, da soberania brasileira e da nossa total subserviência aos Estados Unidos da América em primeiro lugar. E totalmente fechado, alinhado com esse poder de Estado, praticamente numa relação bilateral no comércio internacional, quase que totalmente, praticamente fora dos parâmetros históricos que o Brasil sempre teve, apesar dos privilégios com os Estados Unidos serem históricos, mas, ao mesmo tempo, nunca se viu na história do país um governante tão voltado a um único país como o governo Bolsonaro. Nunca aconteceu na história esse evento. O Brasil, apesar dos seus interesses vis-à-vis com os Estados Unidos, pela sua classe dominante, a sua burguesia dependente, subserviente, e até mesmo entreguista, por um lado, mas nunca se viu um país totalmente alinhado a um só país. Uhum. Em governos anteriores, mesmo mais da direita, o Brasil estava alinhado sim aos Estados Unidos, mas também aos países da Europa, do Oriente Médio e até da Ásia. Sem uma restrição tão clara e óbvia como faz o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, ele parece que criou uma porta de ida e vinda apenas com o governo dos Estados Unidos na sua relação bilateral nas relações internacionais. Nunca se viu algo assim. E, além do mais, os banqueiros nunca ganharam tanto dinheiro com o governo Bolsonaro. Todas as medidas provisórias, as medidas que passaram ultimamente no Congresso Nacional, privilegiaram a banca financeira nacional e internacional. Estão privilegiando a privatização de todas as nossas empresas, nossos recursos, a Petrobras, até mesmo a nossa água está ameaçada. O parque elétrico brasileiro, os Correios, os nossos bancos, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, todos ameaçados pelos programas de privatizações em excesso, em desmanche do Estado Nacional que o governo Bolsonaro promove. É um governo que não está preocupado em geração de emprego e renda. Ele só pagou o auxílio emergencial porque o Congresso Nacional acordou que fosse de um valor maior do que o Paulo Guedes queria no início, que era R$200. E no Congresso acordou-se que deveria ser esse benefício para as pessoas de R$600. E agora vai ser prorrogado por mais 2 meses, ao que parece aqui indica. Agora, em relação ao fomento das empresas, financiamento, questões tributárias, isenções, quaisquer coisas que favoreçam as pequenas, as médias e as microempresas, não está no horizonte do governo Bolsonaro. No horizonte do governo Bolsonaro, esse tipo de pensamento, de ideia não passa. Ele não está voltado às minorias
em termos de capacidade de grupos de pressão. Ele está interessado em atender as grandes corporações e as grandes instituições privadas nacionais e internacionais. E do modo geral, as micros, pequenas e médias empresas é as que mais empregam no Brasil, não é? Não é por aí? São as que mais empregam, isso aí são dados estatísticos mesmo. Tanto do IBGE, do ILAESE, que são grupos de pesquisa históricos no Brasil e que fazem pesquisas de altíssima qualidade, de IESE. Todos esses grupos de trabalhos estatísticos de monta, de porte, de substância, indicam realmente que a geração de empregos no Brasil formal e até mesmo informal passa por pequenos agrupamentos empresariais, e muitos deles familiares, inclusive. Perfeito. Deixa eu ver aqui, o Paulo Rogério Mendes está dando aqui boa noite, senhores, obrigado aí pela presença, muito obrigado. O Odair Rocha, boa noite. Aí, Odair, um grande abraço para você. O Paulo Rogério Mendes, eu não sei se ele é candidato ou não, mas o Odair eu sei que ele é candidato aí pelo Podemos, candidato a vereador aí, né? Mas, professor Marcelino, nós estamos chegando aí ao final do nosso programa, que hoje, na terça-feira, sempre é um pouco mais curto, né? Então, deixa um abraço para o pessoal aí, vamos chegando ao final, encerrando o programa, e na quinta-feira nós voltamos aí, vamos ver se conseguimos o outro programa para que a gente mostre as manchetes dos jornais onde a gente tira, onde eu tiro essas manchetes para fazer o programa. Beleza, pura? Tá ótimo, meu nobre. Agradeço demais a participação, poder compartilhar contigo mais uma vez, que é sempre um grande mérito seu, né? E a gente também conseguir dialogar com todo mundo que nos assiste aí. E aí vamos na sequência das questões sobre o Brasil, porque o que não falta nesse país, principalmente ultimamente, são notícias. E são notícias quentíssimas. Independente se são ruins, geralmente são, ou não, raras, mas as notícias toda hora estão fervendo, não é mesmo, amigo? Então, mando um abraço para vocês, tudo de bom, sucesso, um abraço, apesar de tudo, né, da dificuldade da vida, que não está fácil, e até o próximo encontro, meus nobres. Deixa eu ver aqui, Bill Vilas Boas, parabéns ao professor, respostas lúcidas e realistas. É isso aí, Bill, muito obrigado ao Bill também, que eu vi, Bill Vilas Boas, né? E muito obrigado para você, meu amigo, meu nobre amigo e professor Marcelo Marcelino. Encerramos aqui e quinta-feira estaremos de volta com o professor Marcelo Marcelino. Amanhã vou fazer uma live aqui com o GCE, que é de Sorocaba, que tem um projeto ambiental lá, e mais o Josué Valério, aqui de Pinhais, que tem um projeto ambiental também aqui. Tânia Pastorello, boa noite, Chico, saudações, muito obrigado pela presença aí, Tânia Pastorello, e nós estamos encerrando o programa aqui, deixando um abraço para todos vocês, e na sexta-feira tem o programa cultural também, que eu vou entrevistar a Ana, da Revista Cultural Online. Beleza pura? Um grande abraço a todos vocês, e até a próxima. Um abraço!